Fala pessoal, beleza? Professor Giovanni aqui, dando sequência então às heranças sexuais. Na aula passada falamos da herança ligada ao sexo. E herança ligada ao sexo é uma herança ligada ao cromossomo X, aquela região que nós temos ali no cromossomo X que é não homóloga ou região ímpar, beleza? Hoje a gente vai falar aqui de herança restrita ao sexo, vamos falar de herança influenciada pelo sexo e herança limitada ao sexo. Bora lá então dar uma conferida nesses outros tipos de herança sexual. Então nós temos aqui, né, aquele padrão, temos aqui o cromossomo X, temos aqui o cromossomo Y, esse par é o par sexual em relação ao sistema XY, que é o nosso sistema. Nós temos aqui, gente, uma região que é uma região o quê? Uma região par, que é uma região homóloga. Então os genes que eu encontro nessa região são os mesmos genes que eu encontro nessa região, como por exemplo, é o gene do Malde-Auguste. Nesse caso, nós temos uma herança parcialmente ligada ao sexo. O que é uma herança parcialmente ligada ao sexo? É quando você tem aqui genes que eles estão nessa região o quê? Nessa região homóloga. Então afeta homens e mulheres de maneira igual, de maneira proporcional. Diferente lá do daltonismo, em que afeta mais homens, diferente lá da hemofilia, que afeta mais homens em relação às mulheres. Por quê? Porque era um gene que estava relacionado só essa parte, né, do cromossomo X. Como os homens têm apenas um cromossomo X, a probabilidade deles serem mais afetados na hemofilia, no daltonismo, era maior. Legal? Aqui não. Como é um gene que ele está tanto no cromossomo X quanto no cromossomo Y, nós temos aqui, né, uma situação que ela vai ser distribuída de maneira igual entre homens e mulheres. E um exemplo que eu tenho para citar para vocês é o Malde-Auguste. O que é o Malde-Auguste? É quando você tem aqui uma situação em que a pupila fica constantemente dilatada. A pupila constantemente dilatada, gente, causa o que nós chamamos de um tipo de cegueira. A pessoa tem dificuldade para enxergar principalmente de dia, né? Principalmente de dia que a pupila está muito dilatada. Então, Malde-Auguste é um exemplo de uma herança parcialmente ligada ao sexo. O que é importante você saber? Que na herança parcialmente ligada ao sexo, nós temos genes, então, relacionados à região homóloga ou região par. Show? Vamos adiante. Herança influenciada pelo sexo. Na herança influenciada pelo sexo, nós temos como exemplo a calvície. Então, eu montei essa tabelinha aqui para vocês. O gene da calvície, ele não é um gene sexual, mas ele tem uma influência do sexo. Ah, entendi. Então, ele não está nem no cromossomo X, nem no cromossomo Y. Exatamente. Então o gene da calvície não é um gene sexual. Ele é um gene autossômico, mas que ele sofre influência do sexo. Interessante dizer que nos homens ele se comporta como dominante, enquanto que nas mulheres ele vai se comportar como recessivo. Então, olha só. Quando tem o genótipo cesão-cesão, o homem vai ser calvo. E a mulher também vai ser o quê? Calva. Agora, com o genótipo cesão-cesinho, o homem, como eu disse, se comporta como dominante, então esse homem vai ser o quê? Calvo. Só que nas mulheres, o gene C, o gene da calvície, ele se comporta como recessivo. Então nesse caso, essa mulher vai ser o quê? Enquanto que o homem, para ser normal, precisa ser cesinho-cesinho, nesse caso não calvo, e a mulher cesinho-cesinho vai ser o quê? Vai ser normal também. Então veja que em relação à calvície, existe uma maior probabilidade de homens serem calvos, porque o gene C, ele se comporta como dominante nos homens e nas mulheres ele se comporta como recessivo. Por isso, somente mulheres que têm dois genes cesão serão calvas, porque ele se comporta como se fosse um gene recessivo, se manifestando somente em dose dupla, certo? Então, a calvície é um exemplo de herança influenciada pelo sexo. Cuidado, não é uma herança sexual, assim, né? Porque o gene não é um gene sexual, é um gene autossômico que sofre influência do sexo. Então eu considero que é uma herança influenciada pelo sexo, ok? Vamos adiante. Herança limitada ao sexo. Na herança limitada ao sexo, o que acontece? O gene da barba, nós meninos temos o gene da barba. Vocês meninas também têm o gene da barba. Isso é curioso, né? Ah, professor, eu tenho o gene da barba também? Vocês meninas têm gene da barba. Ah, professor, por que eu não tenho barba? Por conta de ser, né, uma situação específica aqui, ó. Então ela é determinada por genes autossômicos que sofrem influência
por exemplo, hormonal. Então, meninas, deixa eu voltar aqui, cadê? Meninas, vocês têm o gene da barba? Tem. Só que esse gene da barba, ele sofre influência do hormônio testosterona. Como vocês produzem testosterona numa quantidade muito pequena, o que acontece é que o gene da barba, ele acaba não funcionando, não ficando viável, né? E aí vocês acabam não produzindo a barba. Já nos meninos, como eles produzem uma quantidade grande de testosterona, o gene da barba, ele acaba se manifestando, sendo determinado ali então, e acaba manifestando a barba nos meninos. Talvez você pergunte, professor, então quer dizer que se eu fizer uso da testosterona, eu posso crescer barba? Pode, né? Um dos efeitos colaterais do uso da testosterona em excesso pode ser o aparecimento aí de barba, crescimento inclusive do clitóris, algumas, né? A voz fica mais grave, seria um efeito colateral do uso da testosterona. Então, meninas, não façam uso sem prescrição médica aí desse tipo de hormônio, beleza? Vamos adiante. Então, essa herança, a gente diz que é uma herança limitada ao sexo, que ela está relacionada aí a genes autossômicos, mas que tem aí influência hormonal, certo? Herança holândrica ou herança restrita ao sexo. O prefixo holo quer dizer total, andros quer dizer homem. Então, quer dizer, herança holândrica é uma herança que afeta todos os homens, certo? E a gente pode dizer então que é restrita ao sexo, por quê? Porque são genes que estão naquela porção não homóloga somente do cromossomo Y, né? Esse é o panorama geral, ó. Genes de herança ligada ao sexo, essa porção não homóloga do cromossomo X. Genes de herança parcialmente ligada ao sexo, porção homóloga em relação a X e Y. E genes de herança restrita ao sexo é a parte que somente tem no cromossomo Y. E aí fica assim, ó. Você tem aqui então o cromossomo X, cromossomo Y, temos a parte homóloga e temos a região que é não homóloga. E aqui você tem então o que, gente? Opa, deixa eu voltar aqui. A região ímpar ou não homóloga tem um gene chamado SRY. Meninas, como vocês não têm o gene SRY, vocês não têm como ter o gene SRY porque ele está no cromossomo Y, somente meninos têm cromossomo Y, esse gene é ele que determina a produção dos testículos. Então por isso que não tem, a menina não tem testículo, por quê? Porque não tem gene SRY, né? Somente os meninos têm gene SRY, somente meninos têm testículos, certo? Então, herança restrita ao sexo é esse tipo de herança que você vai observar como esse heredograma. Veja, somente homens afetados. Quando você vê um exercício que mostra somente homens afetados, isso passa a ser um pouco curioso, né? Você fala, mas por que somente homens afetados? Porque o homem, o que ele passa para o filho do sexo masculino? Ele passa o cromossomo Y. Então não tem como aparecer uma menina afetada a partir desse homem, porque é uma herança que está restrita ao sexo. Passa o Y e esse homem, ele recebe o cromossomo Y do pai dele e ele só repassa para os filhos homens. Então veja, é o tipo de herança que a gente diz que é uma herança restrita ao sexo ou herança holândrica. Beleza? Então, pode aparecer esse tipo de heredograma e perguntar que tipo de herança temos aqui? Ah, uma herança sexual do tipo restrita ao sexo ou herança holândrica. Beleza? Vamos dar uma conferida então nos exercícios. Os cromossomos sexuais não são completamente homólogos, portanto deve-se esperar que os padrões de herança relacionados ao sexo sejam diferentes daqueles dos cromossomos autossômicos. Em relação à herança de genes localizada nos cromossomos sexuais, é correto afirmar que, letra A, na herança ligada ao cromossomo X, os genes estão localizados em uma região homóloga? Não. Na herança ligada ao cromossomo X, os genes estão na porção não homóloga, então falso, letra A. Letra B, na herança limitada ao sexo, é a questão lá da barba, né? Gene da barba, os genes expressam-se em ambos os sexos? Não, né, gente? Você viu que ali o gene da barba acaba expressando somente no sexo masculino por conta de ter mais testosterona. Então, não expressam-se em ambos os sexos. Então, porém, de forma diferente, de acordo com o sexo do portador. Não, ele depende de situação hormonal. Por isso, letra B é falso. Letra C. A herança holândrica é determinada por genes que ocorrem no cromossomo Y. Exatamente. Genes do cromossomo Y restrita ao sexo holândrica. Fora da região homóloga ao cromossomo X. É na região não homóloga, então fora da região homóloga, esse item está correto, esse item está perfeito. Legal? Vamos para mais um exercício.
Como exemplo de característica na espécie humana determinada por genes localizados no cromossomo Y, ou seja, por genes holândricos, temos: letra A diferenciação dos testículos. Exatamente. O gene SRY, ele é responsável pela formação, pela diferenciação aí dos testículos. Beleza, gente? Então, finalizamos assim a herança sexual, falando de herança ligada ao sexo e alguns casos especiais, a herança limitada, influenciada, parcialmente ligada. Dá uma revisada nesse conteúdo e qualquer coisa deixe sua dúvida aqui. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.